Então R$ 25 que eu vinha contribuindo todo mês. Então a Isabela hoje ela tem 10 anos e ela já tem um fundo de... Gente, na minha idade, na condição que meu pai estava, longe disso, eu só queria ter R$ 100 na carteira, né? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um assunto muito sério, principalmente para você que tem filho ou tem um sonho de investimento no longo prazo. Eu tomei uma decisão muito difícil esses dias, que foi sacar toda a previdência privada da minha filha e transferir esse recurso para investimento de renda variável. Nesse vídeo eu vou falar para você como que poupar um pouquinho ao longo da história dos nossos filhos pode gerar um bom resultado na fase adulta, e também o porquê a gente deve observar com mais cautela, né? E até eu falo aqui no meu canal do despertar para investir também na renda variável. Então, se você tem um filho pequeno e puder aproveitar esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a ideia é construir a nossa bola de neve. A famosa bola de neve que o Warren Buffett tanto prega, que é fazer um grande sacrifício no começo para que o nosso recurso financeiro seja aplicado e através dos juros compostos esse recurso venha sendo maximizado e ele gere aí um grande resultado financeiro. Lembrando que isso também pode ser inverso com dívidas, né? Aqueles que se endividam pagando juros pode gerar uma bola de neve negativa e é difícil para você parar. Muito bem. Resumidamente é o seguinte, desde quando nós resolvemos ser pais, eu sou casado há alguns anos e aí eu tenho uma filha de 10 anos. Quando a gente resolveu que iríamos ser pai, com a graça de Deus, a gente também decidiu que a gente iria constituir uma previdência privada para nossa filha, para Isabela. Assim que a gente casa, eu vim de família muito simples, muito humilde, né, financeiramente, e estava construindo a vida do absolutamente zero, assim como muitos brasileiros estão. Então assim, não sobra dinheiro, você é recém-casado, você tem que fazer a sua casa, né? Fazer seu pé de meia, e é uma fase difícil. Naquele tempo a gente comprou um terreno, construí a nossa casa, e a coisa apertada, eu nunca gostei de pagar muitos juros, então fiz alguns financiamentos de curto prazo, e com isso assim meu fluxo de caixa era bem apertado. Mas ainda assim, graças a Deus, a gente resolveu fazer uma pequena previdência privada para a Isabela. O que a gente resolveu? Vamos fazer uma contribuição de R$ 25 todo mês. Esse dinheiro, à medida que ele veio passando os anos, a previdência ela vai corrigindo. Hoje equivale a R$ 73, R$ 75 por mês, que foi a última contribuição que eu fiz no mês de janeiro desse ano de 2021. Eu mantive essa previdência por todo esse tempo. Não vi o tempo passar e eu não senti essa contribuição. Ela estava no débito automático, era um valor tão pequeno, né, gente? Tão pequeno, e talvez seja a realidade da maioria dos brasileiros. Feliz é aquele pai que pode todo mês colocar R$ 100, R$ 250, 500, 1.000. Bom, aí cada um sabe o bolso que tem, mas o resultado ele é proporcional. E eu vou falar para vocês o quanto que gerou essa previdência nesse momento que eu precisei fazer o saque. Precisei não, eu tomei uma decisão de fazer um saque e transferir para a renda variável. Então R$ 25 que eu vinha contribuindo todo mês, que no último mês agora equivale a 70 e poucos reais, gerou um saldo que eu saquei e paguei o imposto de renda, já deixei provisionado, R$ 8.280, se não me falha a memória. Então a Isabela hoje ela tem 10 anos e ela já tem um fundo de R$ 8.280. Gente, na minha idade, na condição que meu pai estava, longe disso, eu só queria ter R$ 100 na carteira naquele tempo com essa idade, né? E eu estou falando isso com a máxima humildade, porque assim, foi pela graça de Deus, né? Que Ele nos deu a capacidade e também a gente ter tomado essa decisão, que eu acredito que muita gente, mas muita gente pode tomar essa decisão, e não toma. Infelizmente, uma boa parcela da população tem muita dificuldade mesmo para guardar esse valor
de R$ 70 hoje. Mas assim, se você puder, guarde 10, guarde 15, guarde o que você puder, porque no longo prazo isso faz muita diferença. Hoje, para eu tirar R$ 8.000, né, do bolso e dar para ela, cara, francamente é muito difícil, né? Mas assim, é um valor que para algumas famílias é irrisório. Pô, César, mas só R$ 8.000? Sim, só R$ 8.000. Foi o que eu pude fazer até o momento, porque também eu tinha outras áreas para investir, principalmente na educação dela. Tá, e o que eu faço com isso agora? Esse dinheiro era previdência privada, e previdência privada ele é basicamente uma renda fixa, né? E a renda fixa no Brasil, desde 1996, que é um gráfico que eu levantei recentemente, até 2019 até que estava interessante, né? Mas a partir desse ano não está mais legal. Por quê? Porque agora, o que está gerando de rendimento na renda fixa, a inflação do país está comendo todo esse rendimento e ainda está faltando. Para vocês terem noção, de forma resumida e simplificada, nós estamos aí basicamente com uma inflação de 4,5% ao ano, certo? E um rendimento na renda fixa de 2%, que é a taxa Selic, referencial. Só que desses 2% você ainda vai pagar imposto de renda, vai sobrar, sei lá, 1,7%, 1,75%. Ou seja, para cada R$ 100.000 hoje, quem está aplicado em renda fixa, deve estar perdendo algo em torno de R$ 3.000 do seu valor, tá? Então, chegou a hora de ir para a renda variável. Eu sou um adepto da renda variável. E aí, o que eu fiz? Como já faz muito tempo que eu venho estudando a renda variável, né, que são ações, fundos imobiliários, commodity, entre outros produtos que é negociado na bolsa, eu resolvi pegar todo esse recurso e montar uma carteira de renda variável para minha filha. O que eu fiz com o recurso dela? 1/3 desse valor eu coloquei em fundos imobiliários. 1/3 desse valor eu coloquei em ações internacionais. E 1/3 desse valor eu coloquei em ações nacionais. Eu vou abrir a tela do meu computador e vou mostrar para vocês como é que eu fiz a composição. Porque ainda dentro dessa composição eu fiz uma distribuição entre as empresas de grande porte, médio porte, né? E tudo isso há um fundamento, porque uma parte está em ações internacionais, que também envolve o câmbio. E para mim foi tranquilo tomar essa decisão, porque eu estudei bastante esse assunto, né? E eu sei que no longo prazo, os próximos 10 anos, que é o objetivo final de chegar com essa conta, eu vou continuar fazendo os aportes sempre que eu puder, até porque eu também agora vivo um outro momento da minha vida, talvez um pouco mais delicado, que é o momento de recomposição. Eu tinha uma renda fixa, eu era funcionário CLT até então. Então eu trabalhei nos últimos 17 anos no regime CLT e eu tinha um ganho constante, era mais fácil, ao meu ver. E hoje eu sou independente e estou me restabelecendo em alguns negócios próprios. Então vamos ver como que essa coisa vai se desenvolver, tá? Mas eu pretendo continuar fazendo as contribuições. E a partir de agora, o rendimento que eu espero em relação à renda fixa é infinitamente maior. Claro que eu vou se expor um pouco mais de risco, mas há um gerenciamento de risco na minha carteira que eu fiz para buscar algo maior. E isso serve tanto para quem está nessa pegada aí de investimento para filhos, até porque são investimento para longo prazo. Se fosse para usar esse recurso aí no prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não iria investir desse jeito. Por quê? Porque a renda variável ela está sujeito a quedas, o famoso drawdown, ele pode cair para depois recuperar. Então isso depende muito do seu entendimento, do seu psicológico. Hoje eu não me importo se essa carteira vai cair 30%, 40%, 50% em um dado momento. Eu tenho alguns limitadores para cada papel, sei o quanto ele pode cair e dependendo da faixa, dependendo de como ele se comportar, eu vou fazer a manutenção da minha carteira e eu posso mudar. Mas assim, você que tem filho pequeno e pensa em longo prazo, além de uma previdência, de uma poupança que você pode fazer para ele, pare para pensar um pouco e procure estudar um pouquinho também da renda variável. Às vezes 10% do que você alocou para isso, se você mandar na renda variável, pode trazer o mesmo rendimento que você iria conseguir
com os 90%. Então eu vou agora para a tela do computador e vou mostrar para vocês como é que eu fiz a composição dessa carteira. Quero abrir um parênteses aqui e falar que eu não estou recomendando que você faça isso de forma alguma. A única coisa que eu queria trazer para você aqui é o resultado. Eu tô me expondo uma coisa que é pessoal, tá? Talvez nem deveria fazer isso, mas também não me importo com o que as pessoas pensam. Eu estou fazendo de coração para que todos os pais que possam, né, tome essa decisão de poupar um pouquinho para os seus filhos. Ou até mesmo para você, porque vai chegar uma hora que a gente vai parar. Isso aí é um outro assunto que eu quero conversar com vocês. Então não é uma recomendação que vocês façam exatamente o que eu fiz. A minha recomendação é que vocês façam um sacrifício para poupar. Porque R$25 que a gente decidiu guardar para a Isabela, poupar para a Isabela naquele período, né? Hoje deu esse rendimento aí de quase R$8.500 e eu estou satisfeito. A partir de agora, esse rendimento ele vai entrar nessa metodologia da bola de neve, porque além das minhas contribuições, esse rendimento ele está distribuído em ações de empresas, fundos imobiliários, então ele vai ser remunerado por dividendos, vai ser remunerado pela valorização do papel, e por aí é o caminho que a gente vai seguir daqui para frente, tá bom? Então vamos lá, não recomendo que vocês façam dessa maneira, recomendo que vocês procurem estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, se permita. O brasileiro, ele tem um preconceito tão grande de falar sobre educação financeira, parece que é o fim do mundo, parece que é difícil, que não é para ele, porque tem que ter dinheiro. Não é assim, não é assim. Tira esse preconceito que você tem na sua cabeça, talvez herdado já dos seus pais. Mercado financeiro é para todo mundo, né? E tudo que você faz envolve recurso financeiro. Por isso que a gente deve desenvolver habilidades em relação a esse assunto, assim como a gente deve desenvolver habilidade para a questão de relacionamento interpessoal, né? E diversos outros temas da nossa vida. O financeiro é um tripé que não pode faltar para nós. Então vamos parar com esse preconceito e vamos evoluir a nossa mente. Então agora sim eu vou para o computador e vou mostrar para vocês lá de forma resumida e simplificada qual foi o caminho que eu trilhei. Bom, pessoal, então agora eu vou falar para vocês aqui, dar mais informações como que eu fiz a divisão aqui, alguns dados práticos, né? Então lembrando que isso aqui é um plano que eu tenho para longo prazo. Eu gosto de reforçar isso, não tem nada a ver com curto prazo, eu vou explicar o porquê. Bom, pessoal, antes de abrir a parte da carteira, só para falar um pouco da renda fixa, né? Quem está fazendo investimento em renda fixa, em CDB, em Previdência, quase tudo é atrelado sobre a Selic, né? E o que acontece? A Selic é uma taxa básica que a União paga, né? Sem correr risco, praticamente, né? Então veja que de 96 até agora, a gente já teve a taxa Selic bem alta. E hoje esse gráfico, se eu continuar aqui, vai estar em 2%, tá? 2%. E essa outra linha aqui é a linha da inflação, tá? Para a gente saber aonde está o nosso lucro, tem que fazer o seguinte: pega o que rendeu, né? Desconta a inflação. E essa diferença aqui que está na linha azul é o seu ganho real, né? E aí o que acontece? Se você for analisar esse gráfico no longo prazo, você vai ver que o ganho na renda fixa no Brasil chegou ao ponto de inverter agora. Se você continuar esse gráfico aqui, ó, um pouquinho mais para frente, o que vai acontecer? A gente tem hoje uma inflação em torno de 4,5%. E um rendimento em torno de 2%. Desses 2%, ainda vai ser pago imposto de renda, né? Vai dar em torno de 1,75%. Ou seja, todo ano você perde 4,5%, seu dinheiro perde o valor de 4,5% e você só consegue repor 1,75%. Ou seja, aquele dinheiro que você fez um sacrifício para guardar, se agora você está aplicando em renda fixa, você está tendo uma perda aí hoje em torno de R$2.500 a R$3.000 a cada R$100.000. Ou também, a conta é a mesma, né? Proporcional. Por isso que também agora eu acabei tomando a decisão de tirar a poupança dela, né? A previdência dela, que vinha na renda fixa praticamente,
e ir para a renda variável. E aí no próximo gráfico eu explico como é que eu fiz. E aqui está a carteira da Isabela, ficando então, aqui está arredondado, mais 1/3 em ações internacionais, empresas americanas, 1/3 nacionais e 1/3 foi para fundo imobiliário. Dentro desses blocos eu fiz uma diversificação. Vamos lá. Então, as ações internacionais está aqui. Eu comprei Microsoft, tenho 6% da carteira total, está na Microsoft. Tudo isso há um fundamento de análise, tá? Tem o Google, eu tenho essa empresa americana aqui, ó. É uma empresa farmacêutica, tá? Que tem um grande market share, uma grande representação no mercado farmacêutico americano. E eu tenho a Johnson & Johnson também, que é uma empresa que eu acredito muito no que ela entrega. Bom, primeiro, antes de analisar os números dessas empresas, todas essas empresas para mim, o mercado que elas estão inseridas e o que elas já comprovaram, né, na sua capacidade técnica, tá? Para mim são empresas que os fundamentos delas são extremamente fortes. Além dos resultados financeiros que elas entregaram. Não vou ficar aqui justificando e nem fundamentando o porquê. Só quero que vocês entendam isso, que são empresas que eu analiso que no longo prazo, hoje dão resultado e vão continuar cada dia mais entregando o melhor para os seus clientes e para os seus investidores. E eu também tenho aqui a Tesla também, que é uma baita de uma empresa altamente tecnológica, por mais que eu vejo que hoje o preço dela está um pouco aí alto devido à especulação, mas ela deve entregar muito no futuro, tá? Aqui no Brasil eu tenho a WEG. Quem não conhece a WEG, ela produz muita coisa na área de energia e motores, uma empresa fantástica. Eu tenho um vídeo falando só da WEG. A Itaúsa, que ela é uma hold do Banco Itaú, que praticamente, se não me engano, 80%, 90% do resultado dela vem do Banco Itaú, tá? É uma empresa muito boa, que paga muito bem a parte de dividendos. Essas duas aqui a gente chama de blue chip, né? São empresas grandes, consolidadas. Eu tenho uma small cap, que são empresas menores, mas que têm potencial de crescimento a longo prazo, que é a Santos Brasil. Ela opera vários portos, né? E principalmente o Porto de Santos também, a logística do Porto de Santos. Eu acredito muito nessa empresa, no Brasil, no crescimento, né? E na escoação das safras e produção brasileira. Além também que os produtos importados passam por lá, tá? E a Vale do Rio Doce é a nossa principal mineradora do Brasil. O mundo depende muito do nosso minério, então eu acredito muito no resultado da Vale no longo prazo, além da sua capacidade técnica e números que ela já apresentou. Depois eu tenho 1/3 de fundos imobiliários, então eu tenho aqui o fundo imobiliário BRCR11, que é um grande fundo, ele faz incorporações. Aqui eu tenho a BCFF11, que é um fundo de fundo, é um fundo que já participa em diversos outros fundos imobiliários, então ele está muito diversificado, existem muitos imóveis aqui alugados, gerando dividendos mensais, além da elevação do preço do papel. E a XPLG 11 Logístico, que é um fundo de galpões logísticos, também tem aí vários galpões logísticos distribuídos no Brasil. Fundos imobiliários e ações são um pouco distintos. Quem compra fundo imobiliário, o fundo imobiliário acaba tendo uma consistência melhor, que é a mesma coisa que você comprar uma casa para alugar. Então você visa ganhar dinheiro com aluguel e também visa a valorização do seu patrimônio no longo prazo. O dia que você vender também, você espera um retorno da valorização. Quando você compra ações, você espera que a empresa dê lucro. Então você vai também receber os dividendos, né, que são os lucros da operação. E também
a valorização do papel da empresa à medida que ela vai crescendo. Eu não consegui colocar aqui, até deixei um lembrete, tem uma ação do ramo agro, tá? Uma ação do ramo agro que não entrou aqui, mas que eu devo incluir ela assim que possível nessa carteira, porque ao meu ver eu tenho aqui uma ação na parte de tecnologia eólica, né? Parte de motores elétricos, a VEG é muito boa nisso. Tem uma no mercado financeiro, tem uma nas operações logísticas e tem uma no setor de minério, né? Aqui as americanas eu tenho duas de tecnologia, tem um ramo farmacêutico, a Johnson & Johnson, além do ramo farmacêutico, tem toda essa questão de higiene, né? Vem aí com uma vacina também muito promissora e ela tem uma capacidade técnica absurda. Os produtos da Johnson & Johnson é muito bom, e a Tesla, que fabrica carros elétricos, né, do Elon Musk, que também é o dono da X-Space, ou SpaceX, se eu não me engano, que é uma empresa de alta tecnologia que no futuro aí ainda vai destoar bastante o seu resultado. Hoje é uma empresa que presta serviço aí para a NASA, né? Então, basicamente é isso daqui. São todas empresas sólidas, né, que devem continuar a sua trajetória de sucesso. Aí você fala, pô César, e o risco disso? Você não pode perder dinheiro? Como é que fica essa situação? Bom, primeiro que isso daqui é um valor, né? Como eu disse, foi uma coisa que eu fiz para a Isabela, que se caso acontecesse uma catástrofe e perdesse praticamente todo esse recurso, né, ela é um valor que não iria trazer sérias consequências para a nossa família. Iria fazer muita falta, mas não iria comprometer, tá? Então é um valor que eu posso me expor para buscar um resultado no longo prazo, e a chance de perder é muito baixa em relação à chance que eu tenho de ganhar. Dá para perder dinheiro na bolsa? Dá para perder dinheiro na bolsa, principalmente quando você pensa no curto prazo. Eu vou abrir um software que eu tenho aqui. Aqui, por exemplo, é o resultado da bolsa aqui, ó, desde o ano de 1992. Como que se comportou? Pode ver que apesar das baixas que ela tem, né, ela tem uma consistência. Ela vem crescendo. Se você somar aqui, ó, de 93 até 2021, quase 10.000%. Claro que você tem períodos de baixa. Então, claro, se você comprou aqui, ó, em 2008, houve aquela crise mundial, a bolha imobiliária americana, e aí você vê que a bolsa aqui ela despencou 58%, mas o que ela acontece, ó? Ela vem e se recupera nos períodos posteriores. Então, se você compra num pico desse aqui, se desespera e vende aqui, você perdeu 60% do seu capital, né? Agora, em 2020, veio o coronavírus. O que aconteceu? Ó? A bolsa ela vinha desde 2015 se recuperando, ó, aumentando. Aqui em 2018, não lembro se foi impeachment da Dilma, alguma coisa assim, ó, teve uma queda de 25%, mas ele seguiu o curso de crescente. Quando chegou aqui no mês de março, que o coronavírus apareceu, algo inédito, ó, caiu 50%. Aqueles desesperados que precisavam do recurso e vendeu aqui, vai perder o capital. Mas o que aconteceu? Ó? Em poucos dias ela se recuperou, ó. Tá acima do ponto que ela caiu. Imagina quem teve aí a frieza, a análise e o conhecimento de comprar aqui, ó, em março. Em 240 dias e dobrou o capital. Olha a Vale do Rio Doce, o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, que eu acabei de falar para vocês, que foi uma empresa que entrou. A Vale do Rio Doce é uma empresa que ela cresce também no longo prazo. Em 2015 teve aquele problema da Samarco, lembra que deu lá?
aquela barragem que estourou, o que aconteceu? Eu vou mudar esse gráfico aqui para mês. Ó, foi aqui, ó, em novembro. As ações dela caiu 60% em 60 dias. Quem comprou aqui e ficou até o momento, ó, 1.261%. Ou seja, pegou o capital e dobrou por 12. Então, basicamente, a compra e a venda nos curtos prazos pode te trazer prejuízo. Então, um capital que você não deve contar com ele no curto prazo quando você está fazendo esse tipo de investimento. Então, aqui eu estou falando em 10 anos para frente, tá? Não, mais uma vez eu friso, não é recomendação. Foi uma ação tomada, estudada, estruturada, mas para que vocês possam entender que existe um mundo aí fora da renda fixa. Beleza? Segue as nossas redes sociais aí e vamos trocando uma ideia. Que eu puder colaborar, assim eu farei. Um abraço.